Oi, gente, tudo bem? Como é que vão vocês? Como prometido semana passada, quando eu gravei a aula de hipersensibilidade do tipo 2, eu consegui arrumar um tempinho aqui para a gente gravar a aula de hipersensibilidade do tipo 3, como vocês estão vendo aqui do ladinho aqui da tela, escrito hipersensibilidade do tipo 3. Essa é mediada pelos imunocomplexos. A gente já viu então, né? Já tem aqui gravado no nosso canal a aula de hipersensibilidade do tipo 1, que é aquela que causa as alergias, que é mediada por IgE, e o mecanismo patológico se dá pela degranulação dos mastócitos. Semana passada, então, a gente gravou mais uma aula que é a de hipersensibilidade do tipo 2, que é aquela que é mediada por anticorpos, né? IgG, IgM, e a partir daí a gente vai ter o que, né? O que acontece? Eu tenho opsonização e fagocitose, eu ainda posso ter ativação do sistema complemento pela via clássica, e também a gente tem alguns mecanismos de doença sem necessariamente ter a lesão tecidual. Então a gente discutiu tudo isso na semana passada quando falamos da hipersensibilidade do tipo 2. Hoje a gente vai falar sobre a hipersensibilidade do tipo 3, que ela é mediada justamente por esses complexos imunológicos que a gente também pode chamar de imunocomplexo. Mas, como toda aula, eu gosto de me apresentar no começo, né? Eu sou o professor Rony, dou aula de imunologia há vários anos já. E como eu gosto sempre de falar, eu não deixo o meu rosto aqui na tela como vocês estão vendo hoje, porque eu acho que não precisa ficar vendo a cara do professor, né? O que importa são os slides que eu preparei aqui para que vocês entendam todo o conteúdo das aulas. Então eu me apresento no começo para que vocês me vejam, mas eu vou voltar no programa agora para desabilitar a gravação do meu rosto e a gente volta aqui nos slides já, coisa de segundos, tá bom? Peraí. Desativar. Pronto. Então, gente, como prometido, né? Hipersensibilidade do tipo 3. Então, os imunocomplexos que causam doença podem ser compostos por anticorpos ligados a antígenos próprios, né, que são os autoantígenos, que a gente falou bastante de autoantígeno na aula passada, ou a antígenos estranhos. Além disso, as características patológicas das doenças provocadas pelos imunocomplexos refletem o local de deposição desses complexos imunológicos. E as doenças mediadas por imunocomplexos tendem a ser sistêmicas e afetar vários órgãos e tecidos, embora alguns sejam particularmente suscetíveis, como a gente vai ver na aula de hoje. Então a gente tem lá, os rins são afetados, as articulações, as pequenas artérias também são afetadas, então algumas podem afetar vários órgãos, mas principalmente esses aí. Bom, bora começar. Lá em 1911, as infecções de difteria eram tratadas com soro de cavalo imunizado, que a gente chama esse tipo de imunização passiva. Deixa eu só pegar uma caneta aqui, para eu começar a riscar. Aqui, caneta. Então, ó, soro de cavalo imunizado. Como assim imunizado, pro? Gente, difteria foi algo que aconteceu lá no começo de 1900, né, 1910, 1911, e acabou matando muitas crianças, essa doença. E aí, o que fazia para ter o soro de cavalo imunizado? Você injetava no cavalo a bactéria, que é a Corynebacterium diphtheriae, que é um bacilo gram-positivo. E a partir daí, o sistema imunológico do cavalo produz anticorpos contra essa bactéria, você isolava esses anticorpos do cavalo e injetava nas crianças como tratamento. Bom, então, um médico, nessa época, chamado Clemens von Piquet, ele observou que em determinados pacientes que foram injetados com soro de cavalo imunizado, desenvolvia inflamação nas articulações, que é a artrite, e erupção de pele, e às vezes tinha febre também. Então, ó, em indivíduos, cadê a caneta aqui? Indivíduos com difteria que recebiam soro de cavalo imunizado, acabavam desenvolvendo artrite, o rash cutâneo, que é o exantema, e febre. Só que aí, olha que interessante, ele observou também que os mesmos sinais em indivíduos que receberam o soro de cavalo não imunizado. Então, para fazer o teste, né, o cara é cientista, então vamos testar aqui o soro do cavalo imunizado e o cavalo não imunizado.
E eles viram que indivíduos com difteria que recebiam apenas o soro de cavalo não imunizado também desenvolviam a artrite, o exantema e a febre. Daí ele ficou pensando, o que será que está acontecendo, né? Então, a partir daí, o Piquet ele concluiu que essa doença ocorria em virtude de uma resposta do hospedeiro, do paciente, a alguns componentes do soro. Então, ele sugeriu que pacientes produziam anticorpos contra as proteínas séricas do cavalo e que esses anticorpos formavam complexos com as proteínas injetadas, os imunocomplexos. E aí Piquet chamou isso de doença do soro. Então, a doença do soro, o que ela é, né? Ela é uma vasculite sistêmica de gravidade variável, caracterizada por febre, linfadenopatia. Linfadenopatia, gente, qualquer processo patológico que altere o tamanho ou a consistência dos linfonodos, ou seja, qualquer processo patológico que afete os nódulos linfáticos. Observou também que desenvolvia artralgia, que popularmente é chamado de dor nas juntas, e dermatites. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Bom, nem todos os antígenos responsáveis pelos imunocomplexos são conhecidos, porém, pelo menos alguns deles consistem de antígenos alimentares. O restante pode ser representado por outros antígenos ambientais e antígenos próprios. Daí vem a pergunta que não quer calar, não é, meu povo? Então, qual que é a pergunta? Por que os imunocomplexos, então, podem causar doenças? E a resposta é por conta da sua deposição. Ele pode se depositar em algum órgão, em algum vaso sanguíneo, e alguma coisa ali vai acontecer, que vai ser justamente o desenvolvimento da aula de hoje. Então, a deposição desses imunocomplexos pode acontecer em pequenas artérias, nos glomérulos renais, levando então a glomerulonefrite, uma inflamação ali renal, e na sinóvia das articulações, como a gente observa aqui. Bom, muitas doenças, para elas serem estudadas de maneira mais profunda, são utilizados animais de experimentação, que são chamados os modelos experimentais. E para algumas dessas doenças, a gente também tem alguns modelos experimentais. Então, eu tenho aqui um modelo experimental de doença mediada por imunocomplexo. Muito do nosso conhecimento atual sobre doenças causadas por imunocomplexo está baseado em análise nesses modelos experimentais da doença do soro. Bom, daí a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? O que acontece com a imunização de um animal com grande dose, coloquei até em caixa alta, grande dose de um antígeno proteico estranho qualquer? Então aqui, tem um animal aqui, no caso é um coelhinho, fofo, lindo, mas a gente precisa fazer experimento, né? Então você injeta aqui no animal, injetou no animal, você fez o quê? A imunização desse animal. O que vai acontecer depois que a gente imuniza esse animal, gente? Vou ter a formação de anticorpos contra esse antígeno que foi injetado. Olha aqui os anticorpos, anticorpos contra o antígeno que foi injetado. Esses anticorpos, então, ligam-se ao antígeno circulante, que já que eu injetei em grande quantidade, está sobrando, né? E formam, então, os complexos imunológicos, ou imunocomplexos. Esses imunocomplexos, então, vão se depositando no leito vascular de pequenas artérias, lá nos glomérulos, nos rins, na sinóvia das articulações. E, a partir daí, eu tenho o aparecimento de algumas manifestações patológicas. Então, pode acontecer vasculite, nefrite e artrite. As manifestações patológicas geralmente são de curta duração. E as lesões se curam a menos que o indivíduo seja novamente injetado com aquele antígeno que a gente injetou aí. Então, esse é um modelo experimental da doença do soro. Vamos ver outro modelo experimental? O outro é a reação de Artus, que é uma vasculite experimental localizada, mediada também por imunocomplexo. Afinal, estamos falando de hipersensibilidade do tipo 3, que é justamente mediada por imunocomplexo. Então, o que acontece se eu fizer uma injeção
de um animal, né? Fiz aqui a imunização prévia do animal. A gente vai saber que eu vou ter o desenvolvimento desses anticorpos contra isso que eu injetei. E o que, que vai acontecer? Ó, a pergunta, o que, que acontece se injetarmos o mesmo antígeno no tecido subcutâneo ali na pele do animal, do mesmo animal, algum tempo depois? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver? Então, ó, 9 inoculação no subcutâneo. Então, eu vou pegar esse mesmo antígeno depois de um tempo e vou injetar, depois de umas 2 semanas, que já vou ter a formação dos anticorpos, eu injeto de novo esse mesmo antígeno ali. O que vocês acham que vai acontecer, gente? Então, ele já não foi imunizado previamente? Então, o sistema imunológico desse animal já viu esse antígeno antes. Então, ele já produziu anticorpos contra esse antígeno. Então, esses anticorpos que foram formados, eles vão, então, se ligar a esse antígeno que foi injetado no subcutâneo do animal. Então, eu vou ter formação e deposição de imunocomplexos lá no subcutâneo do animal. A partir daí, eu tenho algumas manifestações patológicas. Então, eu tenho localmente vasculite cutânea, trombose dos vasos afetados e necrose tecidual. Então, a reação de Arthus basicamente é uma vasculite experimental mediada por complexos imunológicos, que são os imunocomplexos. Ocasionalmente, não é sempre, tá? Mas ocasionalmente, o indivíduo que recebeu uma dose de reforço de uma vacina pode desenvolver inflamação no local da injeção em decorrência do acúmulo local de imunocomplexo, como acontece então nesse modelo experimental que é a reação de Arthus. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. A deposição então pode acontecer, como a gente já está discutindo, né? Nas pequenas artérias, nos glomérulos renais e na sinóvia das articulações. Quando isso acontece nas pequenas artérias, o que vai rolar, né? A artéria é pequena mesmo, né? O vaso é estreito, então esse imunocomplexo, quando está na circulação sanguínea, passou por ali, ele se enrosca meio que ali no endotélio vascular, e se eu tenho um imunocomplexo que é formado por anticorpo e antígenos variados, eu posso ter o quê, né? A ligação, a formação dessa maçarocazinha que são os imunocomplexos, eles se depositam ali, e como já discutimos isso anteriormente, a gente sabe que o anticorpo, né, ele tem 2 regiões. A região FAB, que é essa parte aqui de cima, ó, vou ter que escrever FAB, que é onde o anticorpo liga, e a região FC. A região FC é a região que fica livre, mas aí livre para quê? Para encaixar o receptor. Então eu tenho lá, por exemplo, neutrófilos que tem receptor para FC. Então, se eu tenho neutrófilos que tem receptor para FC, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter a atração, o direcionamento de neutrófilos e outras células que possuem esse receptor para essa região. O que neutrófilo faz quando ele liga no anticorpo do imunocomplexo? É como se fosse um gatilho. Ele degranula e vai levar à lesão desse endotélio vascular, então levando a um processo de vasculite. Certo? Bom, nos glomérulos renais é algo parecido que acontece. Então eu vou ter na circulação sanguínea os imunocomplexos. Quando ele passa, a gente sabe que os rins filtram o sangue. Quando esse sangue com imunocomplexo passa pelo rim, o que vai acontecer? Ele se deposita no glomérulo, porque é uma estrutura grande para ser filtrado. Então ele não vai sair na urina, ele vai ficar depositado no glomérulo. Consequentemente, olha quem vai chegar, quem? Uma célula imunológica, como por exemplo o neutrófilo. Eu também posso ter o direcionamento de monócitos que vão se diferenciar em macrófagos e levando a uma inflamação onde não deveria ter inflamação, que é no glomérulo. E a partir daí eu tenho o aparecimento de uma glomerulonefrite. E, por último, o que a gente tem? Na sinóvia das articulações, então aqui eu tenho uma articulação, ó, osso em cima, osso embaixo, aqui está a cartilagem e aqui o verdinho é a sinóvia. O que vai acontecer? Deposição também desses imunocomplexos na sinóvia e o resto vocês já sabem o que vai acontecer, né, gente? Eu tenho a presença dessas células imunológicas que migram para lá e vão levar ao processo de artrite. Daí podemos fazer uma pergunta muito interessante a partir de tudo isso que a gente acabou de ver.
Os imunocomplexos, né? Ou melhor, os complexos antígeno-anticorpo não são gerados durante uma resposta imunológica normal? Por que então que os imunocomplexos causariam doenças? Olha a pergunta, olha a pergunta. Vamos repetir ela juntos. Os complexos antígeno-anticorpo não são gerados durante as respostas imunes normais? Porque os imunocomplexos causariam doenças. Então, elas vão causar doenças porque são produzidos em quantidades excessivas, não são eficientemente eliminados e, como a gente acabou de ver, podem ser depositados nos tecidos, como, por exemplo, nas artérias, pequenas artérias, glomérulos renais e sinóvia das articulações. Por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune e é mediada por imunocomplexo, esses imunocomplexos, eles são formados como, né? Primeiro você vai ter a formação de autoanticorpos. Geralmente, no lúpus, esses autoanticorpos são contra fatores do núcleo da célula, fatores nucleares, contra DNA, contra RNA, contra ribonucleoproteínas, coisas que estão no núcleo da célula. Mas o anticorpo vai entrar no núcleo da célula e zoar ali a transcrição, por exemplo? Não, gente, não é isso que acontece. As células morrem, vira e mexe, elas morrem no nosso corpo, né? E possivelmente eu posso ter a exposição nos meus tecidos, na minha circulação sanguínea, de fatores nucleares, né? De pedacinhos de RNA, de DNA, de proteínas do núcleo. E se a pessoa tem um erro genético, no caso do lúpus, e as células B dela produzem anticorpos antinucleares, que são autoanticorpos, quando esses autoanticorpos se encontram com esses pedacinhos de DNA, de proteínas do núcleo, de RNA, que estão por ali, em algum local, eles se ligam e formam o quê? Os complexos imunológicos, os imunocomplexos. A partir daí, eu posso ter a deposição desses imunocomplexos, por exemplo, na pele. Deposita na junção derme-epiderme, como é anticorpo, né? Vai atrair quem? Células imunológicas, levando ao eritema de pele, ao exantema. Pode ter também a deposição nos vasos sanguíneos, levando então a vasculite, e também nos rins, levando então as nefrites, as glomérulos nefrites que a gente observa no lúpus. Aqui no próximo slide, a gente observa, por exemplo, uma imagem de histologia, que inclusive foi eu que fiz, que eu trabalhei com lúpus eritematoso sistêmico durante meu doutorado, e aí, só que não era com humano, era com animal. Inclusive tem um animal que é o NZB, NZWF1. O que é isso, né? Você pega o animal NZB, a fêmea, cruza com o animal NZW, o macho, e toda a prole, os filhinhos que nascem, todas as fêmeas, a grande maioria delas desenvolvem lúpus eritematoso sistêmico. E esse protótipo animal, esse modelo experimental, é um dos melhores para se estudar lúpus humano, porque o desenvolvimento da doença é muito parecido o que acontece no animal com o que acontece com os seres humanos. E aqui, na época, né, eu fazia um tratamento com radiação ionizante nos animais para depletar um tipo de célula que a gente acreditava que participava do desenvolvimento da doença, que são as células B1. Bom, se vocês quiserem saber detalhes desse trabalho, está aqui a referência, ó. Procura lá no PubMed, publiquei ele em 2007, já faz um tempinho, que aí eu conto a história melhor lá no artigo. Bom, então a gente observa aqui ó, a estrutura renal, né, geral preservada do glomérulo, com a arquitetura íntegra, e do lado de cá a gente vê o animal controle, o animal que tem lúpus e não foi tratado. Então você vê o comprometimento dos glomérulos, né? Aqui, por exemplo, o espaçamento aqui dessa cápsula, acúmulo de infiltrados inflamatórios, olha a quantidade de célula que infiltrou aqui, ó, por conta da deposição desses imunocomplexos. E essas células que se infiltraram lá no rim vão levar um processo inflamatório, vão levar uma glomerulonefrite lúpica, tanto no animal quanto no humano, e isso não é legal de ter, tá bom, gente? Além disso, como eu falei da lesão cutânea, aqui tem uma lesão bem característica, né? Que é a lesão em forma de asas de borboleta. Você tem a deposição, então, dos imunocomplexos na junção derme-epiderme, e a partir daí você leva a esse exantema, a essa lesão bem feia que fica no rosto,
principalmente das meninas, né? Porque o lúpus, ele acaba se desenvolvendo também por conta dos hormônios femininos. E existe inclusive uma proporção, para cada 10 mulheres que têm lúpus, apenas um homem desenvolve. Bom, mas vamos falar aqui de outros exemplos de outras doenças, né? Então, aqui é o título do slide, doenças causadas por imunocomplexos. Então, a doença, a primeira, vamos lá, é o lúpus eritematoso sistêmico. O antígeno-alvo dessa doença é DNA, RNA, proteínas do núcleo, né, que são esses autoanticorpos que são gerados. E as manifestações clínico-patológicas, então você pode ter nefrite, artrite e vasculite. Outra doença é a poliarterite nodosa. Nessa doença, o que é interessante é que ela acontece em pacientes que têm consigo o vírus da hepatite B. E como essa infecção é uma infecção difícil de ser curada e muitos dos pacientes nem sabem da doença, porque as hepatites B e C, na maioria das vezes, elas não têm sintomas. Então é assintomático e o vírus está lá. E aí você tem a formação de anticorpo contra isso, contra a superfície do vírus da hepatite B. E em alguns casos você tem lá o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, que vai ser o antígeno envolvido, e anticorpo sendo formado contra isso, se ligando a esse antígeno, formando então os imunocomplexos, que vão se depositar nos vasos sanguíneos, levando então a vasculite. E por último, a última doença é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é quando você teve contato com o estreptococo, o antígeno da parede celular do anticorpo é o antígeno envolvido, formação de anticorpo contra esse antígeno da parede, ele vai acabar se depositando nos nossos rins e levando então ao processo de nefrite. Então, gente, para encerrar a nossa aula de hoje, né, vamos relembrar aqui algumas coisas. Então, a aula foi de hipersensibilidade do tipo 3, que é mediada por imunocomplexos que são depositados. Depositados onde, Pro? Pequenas artérias, nos glomérulos renais, como a gente falou, e na sinóvia das articulações. E tudo isso vai levar à inflamação tecidual e levando aos sinais e sintomas das doenças mediadas por imunocomplexos, que são então as doenças de hipersensibilidade tipo 3. Vou fazer o possível, não vou prometer, de semana que vem gravar a última aula de hipersensibilidade, que vai ser a hipersensibilidade do tipo 4. Tá bom, gente? Então, um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham entendido esses conceitos todos e até a próxima aula no nosso Imunocanal. Um abraço para todo mundo.